Olá, meu nome é Matheus Rodrigues, eu sou aluno do 8º período do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e eu estou aqui hoje para apresentar o jornal Lampião, do qual fui editor-chefe na sua edição de número 34, no ano de 2019. O Lampião ele é o jornal laboratório do curso de jornalismo da UFOP, que foi criado em 2011. Ele é produzido pelos alunos do curso no 6º semestre, sob orientação de professores especialistas nas áreas de texto, fotografia, jornalismo visual, jornalismo digital, produção radiofônica e produção audiovisual. Ele é um veículo tanto impresso quanto digital e ele busca abordar temas que são relevantes para as comunidades de Mariana e Ouro Preto, que é onde a universidade está inserida. As produções que foram desenvolvidas em 2019, 34 e 35, elas se propuseram cada uma à sua maneira tensionar a discussão e a reflexão em torno de algumas questões que atravessam a vida dos moradores da região dos Inconfidentes, com o objetivo de debater algumas problemáticas locais. Então, elas buscaram retratar de fato a vida cotidiana de cada um desses sujeitos. Na edição de número 34, diante ali dos primeiros meses de 2019, que vinha a ser um dos momentos mais difíceis da história do Brasil, a gente sentiu a necessidade de construir um produto que apresentasse vivências marcadas não só pela violência, pelo descaso, pela invisibilidade e pela injustiça, mas também pela superação e para além de notícias apenas de utilidade pública. Então, com isso foi produzido um jornal impresso de 12 páginas, sendo 8 delas com reportagens que compõem o produto regular e 4 compondo o especial sobre a mineração na região dos Inconfidentes. Desde a primeira reunião editorial, a gente percebeu a necessidade que a edição trouxesse matérias mais complexas e densas, e aí com isso a gente decidiu que elas seriam construídas e apresentadas em página inteira. E aí, tendo lugares como tema central, essa nossa edição foi planejada sob a ótica dos lugares físicos, subjetivos e simbólicos. Então, cada uma dessas matérias apresenta locais de transição, de representação, de locomoção, de vivência e de luta que as conectam ao tema central, que tem como objetivo pautar não só a individualidade, mas também, ao mesmo tempo, a similaridade de cada um desses lugares. A capa da edição 34 ela foi construída a partir da definição da palavra lugar, segundo o dicionário, junto com a aplicação do termo em algumas expressões que descrevem as matérias que virão nas páginas a seguir. E essas matérias elas transitam entre temas como privilégio branco, branquitude, desigualdade no Brasil, assédio sexual em Mariana, o cotidiano de moradoras da zona rural da cidade, alguns projetos sociais voltados ao esporte, e também uma matéria sobre a história de um jovem negro com síndrome de Down e uma crônica sobre o uso do cabelo como ferramenta de empoderamento pela juventude negra. Já no caderno especial foi construída uma grande reportagem independente. O caderno, que é intitulado Minério Dependência, ele percorre a linha da mineração, a linha do tempo da mineração na região dos Inconfidentes, e ele apresenta diferentes perspectivas sobre a origem, as causas e as consequências que a gente vivencia até hoje na atualidade, infelizmente, e o que a gente pode esperar do futuro, se ela é possível, né? Então, a primeira página do caderno, ela apresenta ao leitor a história do quadrilátero ferrífero. Ele introduz uma história da mineração na região. Já nas páginas centrais, através de infografia e ilustração, são apresentados dados históricos da exploração do minério, os impactos econômicos e humanos da cultura do extrativismo mineral e as dimensões e a perspectiva de estabilidade dos riscos das principais barragens que ainda estão ativas hoje. Já na última página, a gente finaliza com 2 pontos principais que meio que direcionam para o futuro. São alternativas de sobrevivência na região para além do extrativismo mineral e algumas possibilidades de uma mineração mais humanizada, consciente e, claro, segura, Foi produzido também, relacionado a esse especial, uma matéria em formato longiforme para a web, que é um material complementar, e aí tem vídeo, linha do tempo, entrevista com especialista e algumas imagens extras desse especial. E também todas as demais matérias do produto regular tiveram desdobramentos no Lampião Digital, como ensaio fotojornalístico, resultado de pesquisa, produção sonora audiovisual e conteúdos textuais complementares. Na edição de número 35, a equipe optou por um processo editorial que circulasse em torno das experiências de vida dos moradores da região dos Inconfidentes. E aí essa decisão ela foi tomada a partir meio que de uma inquietação para compreender como é que esses lugares eles condicionam a história dessas pessoas.
Então, aí, diante dessa perspectiva, o conselho editorial do jornal, né, ele se propôs a definir pautas que pudesse narrar a vida e o cotidiano dessas pessoas. E aí foi produzido uma edição em 8 páginas, que também conta com um especial, só que esse sobre a educação básica. A capa da edição 35 ela é uma capa fotográfica, ela incorpora algumas chamadas para as matérias do jornal. A segunda página traz um editorial que apresenta um sentimento, né, de impotência a partir das eleições de 2018, que infelizmente sentimos até hoje. Um artigo de opinião e uma charge sobre os 40 anos da lei da anistia. E o jornal ele aborda temáticas acerca de trabalhadores de profissões de risco, vítimas do suicídio mariana, além de contar algumas histórias também de uma escola marianense tradicional e de algumas famílias que vivem em bairros de ocupação na cidade. E aí, as páginas do caderno especial dessa edição, elas fazem uma análise dos dados da educação pública em Mariana e apresenta como principais problemas a baixa proficiência dos estudantes do ensino fundamental, principalmente nas disciplinas de matemática e língua portuguesa, mais especificamente. E além do produto impresso e digital, né, desenvolvido durante o chamado ciclo longo, são realizadas também matérias para a web que são denominados ciclos curtos. E aí esses ciclos curtos têm ênfase em matérias mais factuais, onde a gente pode vivenciar alguns papéis diferentes, como reportagem, revisão, editoria. Ou seja, o processo de produção do jornal Lampião, ele faz com que a gente consiga adquirir características e funções que são importantes e que nos auxiliam e aperfeiçoam o nosso desempenho enquanto jornalistas e nos preparam de fato para o mercado de trabalho. E eu acredito muito que nesses tempos assim de uma crescente desumanização e do indivíduo, de obscurantismo, a gente vê o Lampião como uma possibilidade de fomentar a inquietude que faz com que essas discussões se ampliem e se desdobrem em novos caminhos, lugares, possibilidades, pelo menos para aqueles que estão inseridos nos contextos que a gente aborda no jornal, mais especificamente ali a região dos Inconfidentes. Bom, esse foi um resumo das edições do ano de 2019 do Jornal Lampião. Eu convido você a conhecer todas essas histórias nas nossas edições disponíveis aqui na sala virtual e também no site do Lampião Digital. Obrigado.